Estamos de volta com o programa TV Mar News e nesse último bloco nós temos o prazer de conversar no quadro Direito e Cidadania com a advogada Jamile Coelho, ela que é desembargadora eleitoral. E nós vamos fazer um papel de prestação de serviços muito importante também para você, telespectador, durante esse período eleitoral que está se aproximando no dia 15 de novembro. Vamos para as eleições, não só aqui em Maceió, em Alagoas, mas no Brasil inteiro, para a escolha dos prefeitos e também vereadores. Vamos saber o que pode e o que não pode até o dia das eleições com a advogada Jamile Coelho, desembargadora eleitoral. Doutora Jamile, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no quadro Direito e Cidadania. Inicialmente, o que é que você poderia colocar para o nosso telespectador que está aí se preparando para ir às urnas, para visitar os colégios eleitorais, para poder fazer o seu direito, fazer valer aquele direito de cidadania? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu peço consciência, né, para que a gente vote conscientemente e que a gente saiba que o dia de mudança é esse, é agora, domingo, 15 de novembro, né, até uma data representativa, para que a gente vá realmente escolher quem vai nos representar pelos próximos 4 anos. Né? Imagine que você está ali escolhendo advogados. Sim. Que vão falar em seu nome, por você, para você, na defesa de seus interesses. E do mesmo jeito você está escolhendo um gestor. Você entregaria a sua casa, o seu dinheiro, em quem você vai depositar o seu voto? Né? Fazendo essa analogia fica mais fácil. Então, em vez de cuidar da sua casa, essa pessoa vai cuidar da sua cidade. Então, é importante que as ideias delas se coadunem com as suas, se batam com as suas. Sim. Né? E aí, no dia da eleição, a gente tem algumas regras. Né? A gente está num período eleitoral. Amanhã é o último dia de propaganda política gratuita no rádio e na TV. Amanhã também é o último dia para comício, pode ir até meia-noite, mais ou menos. 23h59, né, doutora? Isso. Há quem diga que pode se estender por mais 2 horas, mas é o último dia para fazer aglomeração, né, dentro do que hoje as normas sanitárias permitem. Amanhã é o último dia para comício e para reuniões. Né? Até a sexta-feira ainda é permitido a propaganda em imprensa paga, da imprensa escrita. Né? Você pode fazer um quarto ou um oitavo, dependendo do tamanho do periódico. E até o sábado, você ainda pode fazer carreata, passeata, motoata, né? Que agora tem, é verdade. As motos. Carreata, passeata, caminhada, você ainda pode fazer, e distribuição de santinhos até as 22 horas. Em relação à locução, doutora Jamile, o barulho, essa questão também é uma coisa que está sendo regulada nessas eleições ou já tem uma outra lei que é aquela que controla os decibéis para não prejudicar o descanso, a paz da pessoa que não está participando daquele movimento, doutora? Não, tanto tem essa lei, que é uma lei urbanística, mas tem também a lei eleitoral. Então, ela limita os decibéis dos carros de som. Hoje você não pode ter mais carros de som rodando ao léu, como tinha antigamente. Você só pode usar o carro de som ou o mini trio, se for exatamente para acompanhar essas passeatas, essas carreatas e essas caminhadas. Esses eventos, eles terão que ser comunicados à polícia com alguma antecedência. Não é autorização da polícia, é comunicação à polícia para que ela consiga organizar o trânsito, para você garantir o direito de prioridade em relação a um concorrente ou um adversário que queria o mesmo dia e o mesmo local. Né? Então, assim, os atos de propaganda, eles independem de autorização, mas eles precisam de uma certa organização. E tem locais em que essas caminhadas são proibidas, por exemplo, perto de cemitérios, perto de hospitais, perto das sedes do Poder Legislativo, do Poder Executivo, perto de escolas. Né? E só vai até esse barulho, só pode ir até 10 horas da noite. No caso de transportes, no dia realmente da eleição, o que é que pode e o que é que não pode no caso de transportes de eleitor? Eu acredito que isso é até uma pergunta um pouco clichê, doutora Jamile, mas tem muita gente que ainda insiste. No último pleito foi assim, pessoas que querem levar os eleitores. E esse ano nós estamos passando por um momento diferente por causa da pandemia. Então, os idosos, eles vão ficar assim com um certo receio de ir para os colégios eleitorais. E os candidatos, montando suas bases, eles devem exatamente fazer esse tipo de ação que é contra a lei, que é totalmente contra o que manda a Constituição. Gostaria que a senhora falasse a respeito desse assunto. O que é que pode, por exemplo, nas questões de transporte dos eleitores? Pronto, esse ano nós temos uma novidade, que exatamente por conta da pandemia, a eleição vai começar 1 hora mais cedo.
Antes era das 8 às 17, agora ela vai ser das 7 horas da manhã até às 17 horas, ininterruptas, né? Nesse período de 7 às 10 horas da manhã, ela é preferencialmente para o idoso ou para as pessoas do grupo de risco. Preferencialmente, não é exclusivo. Né? Então, a gente pede consciência mesmo do eleitor que não está enquadrado nesse grupo de risco ou que não seja idoso, que vá depois das 10 horas. Mas se chegar lá, não será impedido. A gente pede bom senso consigo mesmo e com o próximo, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. Em relação ao transporte, o transporte do eleitor ele é vedado para qualquer pessoa. A Justiça Eleitoral ela requisita, tanto dos municípios quanto de partidos e coligações, veículos para fazer esses transportes. Esses transportes, identificados com o selo da Justiça Eleitoral, que são previamente cadastrados nas zonas eleitorais, ele é permitido. Os demais transportes são proibidos. É lógico que se eu for com meu esposo e o meu filho, se ele for maior de idade, por enquanto não na próxima eleição ele já vota, ele vai ter 16 já, eu posso ir com a minha família. Mas não dá para eu ficar dando carona a várias pessoas várias vezes. Né? Isso aí é vedado, isso é crime eleitoral no dia. Como é crime, o famoso crime de boca de urna. O que é boca de urna? É pedir voto, é insistir, é fazer propaganda, é se juntar, fazer aglomeração. Porque no dia da eleição, o eleitor tem que estar muito tranquilo para decidir da melhor forma em quem ele vai votar. Então, boca de urna é crime e da cadeia, sim. Agora, a respeito do uso de camisa, boné, com o próprio adesivo do meu candidato no peito na hora de votar, isso se caracteriza como boca de urna também? Não. Em paralelo a esse direito do eleitor de ficar tranquilo, também tem o direito da liberdade de expressão e da liberdade de opinião. Então, uma manifestação silenciosa e individual, ela é permitida. O que significa uma manifestação silenciosa e individual? Eu vou com a cor do meu candidato, ou eu vou com a praguinha do meu candidato, ou eu boto um adesivo, né? A gente só tem hoje a possibilidade de ter um adesivo de no máximo meio metro quadrado. Eu posso colocar aqui na minha camisa. Eu posso até com uma bandeira amarrada aqui na minha, como se saia fosse. Sim. Não dá para eu juntar com 5, 10, 15 pessoas e ficar fazendo balbúrdia. Aí isso é boca de urna, né? Mas a manifestação individual e silenciosa, ela pode sim, à exceção daquelas pessoas que estão como mesários e como fiscais. Tanto como fiscais de partidos e coligações, eles só podem ter um crachá, é vedada a padronização de cores, eles só podem ter um crachá com o nome do partido ou da coligação a qual pertence, não pode ter o nome do candidato. Certo. E os mesários e fiscais e secretários das mesas, né, tanto das mesas de apuração quanto das mesas de votação, eles não podem realmente fazer propaganda nem a sua própria manifestação. Por quê? Naquele momento, Viderlan, eles estão a serviço da Justiça Eleitoral. Por aquele dia, ele é um servidor público. E aí ele deixa um pouco de lado a sua manifestação, tem o direito de votar, deve votar, logicamente, a gente conta com isso, mas ele não pode realmente expressar a sua opinião, porque naquela situação ele está como servidor da Justiça Eleitoral. Doutora Jamília, a respeito de situações na hora do voto, é possível, a Justiça Eleitoral permite a entrada com aparelho celular e aquela chamada cola, com aquele santinho do candidato para poder saber os números e fazer o voto, para não esquecer o voto. É permitido isso, doutora? Sim, é permitido, não o celular, porque o celular é um aparelho eletrônico, não pode tirar foto, é vedado isso, porque isso atinge o sigilo do voto. Né? Então, assim, é uma segurança para o próprio eleitor. Ele não poderá entrar na cabine de votação com o celular, então vai deixar numa mesa ou num lugar apropriado para isso que a Justiça Eleitoral vai disponibilizar, uma cadeira, enfim. Também como bolsas. Mas ele pode entrar com a cola, na verdade ele deve entrar com a cola para não esquecer. Né? Serão 5 números para vereador, que é o primeiro que vai aparecer. Então, digita com tranquilidade os números, espera a foto aparecer, aperta, vai ouvir o tililim, pronto. Aí passa para o próximo candidato, que é o candidato a prefeito, que são 2 números, né? Normalmente os 2 primeiros, os 2 primeiros números do partido. E aí eu peço, Adriana, que as pessoas tenham paciência, porque a gente todo ano tem, não está aparecendo a foto do meu candidato, não está aparecendo a foto do meu candidato. A urna eletrônica tem aparelhagens mais novas e tem aparelhagens mais antigas, então a velocidade dela também altera. Então faz com calma o número,
vê se está tudo direitinho, leva a sua colinha, não tem problema, sendo analfabeto, os analfabetos eles não são obrigatórios a votar, mas eles podem votar. Sendo mais novo, mais velho, assim, não interessa, eu mesma vou levar a minha colinha, porque eu quero ter certeza de que vou acertar o número. Então leva lá a sua cola, digita com tranquilidade, espera a foto aparecer, né? Porque a gente está muito acostumado com os celulares hoje muito rápido, mas espera a foto aparecer para ir apertar no confirma. E aí eu peço que votem, né? Evitem de votar nulo, evitem de votar em branco. Porque quando você faz isso, você se abstém de tomar decisão. E alguém vai tomar a decisão por você. Fique certo disso. Você vai ser comandado por quem você não colocou lá. Uma pergunta muito importante da dinâmica, como vai funcionar nesse período de pandemia. O contato do eleitor com os mesários, itens de segurança como álcool em gel. Como vai funcionar essa dinâmica? Como o TRE definiu essa logística, principalmente para os estados de maior concentração, como as capitais do país, doutora? Pronto, foi uma logística definida pelo TSE, né? Foi conseguido álcool em gel, foi inclusive doação, álcool em gel e aquelas máscaras face shield e máscaras descartáveis, cada mesário, salvo engano, terá 3, né, para usar ao longo do dia. A gente pede que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação, mas também, se não levar, não tem problema, terá lá um álcool em gel para desinfecção da caneta. A pessoa não precisa entregar o documento ao mesário, ele só precisa mostrar numa distância que ele consiga ver a autenticidade, lógico, do documento. O mesário lerá em voz alta o nome daquela pessoa, procurar no caderno. O comprovante de votação só será entregue a quem solicitar, para evitar contágio mesmo. E a gente pede que antes de votar e depois de votar, seja passado o álcool em gel que está lá disponibilizado. E nas filas que seja respeitado 1,5 metro. E aí a gente pede, Darlan, bom senso, né, das pessoas mesmo, dos eleitores, e trazer a responsabilidade para a gente, porque são todos adultos maiores e capazes. É verdade. Né? A gente só pode votar a partir dos 16 anos, a partir dos 18 é obrigatório. Então, assim, é bom senso mesmo. Né? A Justiça Eleitoral, ela consegue fiscalizar até um certo ponto. Depois ela precisa da ajuda dos próprios Esquecer eleitores. o título ou algum outro tipo de documento, ainda é possível votar? Existem meios? Sim, é possível votar se esquecer o título, mas não é possível votar se esquecer um documento com foto. O documento com foto, ele substitui o título eleitoral desde que você saiba onde é a sua sessão e que seu nome esteja no caderno de votação. Entendo. Então, o título em si, efetivamente não é obrigatório, mas você tem que saber onde é que você vai votar. E se tiver alguma dúvida, entra no site da Justiça Eleitoral, coloca aí o nome, acho que se alguém não o nome, a data de nascimento e o nome da mãe, né, o nome da genitora, para evitar homônimos, e tem lá o seu local de votação. E esse ano tem uma novidade, que é o maior aplicativo já baixado em todo o país, que é o e-título. Você pode fazer e deve, na verdade, se você for justificar voto, você não precisa se dirigir ao local de votação. Ele vai achar você por georreferenciamento, se você estiver fora da sua cidade, e você pode fazer a justificativa de ausência de voto através do aplicativo. Que bacana. E do mesmo jeito, você baixa o seu título e apenas com ele já tem a foto, você consegue votar. Estou com Covid, de repente não posso ir. Como é que eu faço para poder participar do pleito? Aí você vai ficar em casa, porque você vai ter a sua conduta para se proteger e proteger as outras pessoas. Então, se está com febre, está passando mal, né? Está com sintomas de Covid, fica em casa e depois justifica. Então, isso aí é uma questão de respeito ao próximo, né? Não só por mim, mas pelo outro. Mesário, no caso dos mesários, chegou um pouco fora do horário previsto, pelo que é estabelecido pela Justiça Eleitoral. O que é possível para poder fazer? Existe um prazo de tolerância para quem já foi convocado, para quem não foi, doutora, nesse sentido? Existe um prazo de tolerância, 10, 15 minutos, não é mais do que isso. O presidente de mesa, ele tem condições de convocar pessoas da fila que chegaram mais cedo para assumir o cargo, porque ele não pode ficar sozinho, então ele tem a obrigação, na verdade, de convocar outras pessoas para assumir, né? A mesa pode funcionar até com 2 ou 3 pessoas, desde que esteja, consiga, né, facilitar o trabalho, mas a gente pede também que o mesário, ele compareça, né? A não ser que exija um caso excepcional, porque é um exercício da cidadania, é um dever comparecer, e é importante, assim, eu já fui mesária algumas vezes, depois, logo, eu comecei a advogar e não tive mais condições de ser. Mas é uma história interessante para se contar, né? De você ver como é a logística, como é o procedimento, de como é abrir uma urna, de fazê-la funcionar, de tirar a zerésima, passar o dia todo e ver vários perfis de eleitores, né? E depois você tirar o boletim de urna, deixar coladinho lá na sessão. Enfim, eu acho que é um dia de festa.
É um dia de festa da democracia e é um dia que a gente tem que agradecer por estarmos num país que permite a votação direta. Uma última colocação, doutora Jamília, a respeito da lei seca. Ela passa a valer a partir de que horário? E gostaria que você já fizesse um link nessas questões de horário para reforçar, e já te agradecendo antecipadamente, o encerramento da votação, mais 5 da tarde mesmo, está previsto. Quem tiver na fila ainda, fazendo o link desses dois questionamentos. Primeiramente, da lei seca, a partir de que horário começa? A partir da meia-noite. Meia-noite, né? De sábado. De sábado. Do sábado para domingo, né? Isso, até às 18 horas. Né, os bares não podem... A gente nem precisava ter essa lei, né? Bastava a consciência de que se você vai exercer o direito do voto, você não deveria chegar lá mais altinho, Sim. Né? Mas tem essa votação. Encerra a votação às 17 horas, né? Claro que aquelas pessoas que estiverem numa fila às 17 horas, elas recebem senha para garantir o seu direito de voto. A gente pede que assim, não chegue muito em cima da hora. As pessoas com deficiência, com alguma restrição de mobilidade, elas tiveram até o dia 1º de outubro para requerer a solicitação, para solicitar a alteração da sessão, né? E o que o mesário puder, mesmo para aquelas pessoas que não fizeram esse requerimento, o que o mesário puder fazer, ele está orientado a fazer para facilitar aquele voto. No dia também não é permitido divulgar as pesquisas de boca de urna, somente depois de encerrada a votação, somente depois das 17 horas. Cada município pode encerrar a votação nessa hora, né? Não é uma eleição geral como no Brasil, que a gente tem diferenças de fuso horário. Então, assim, encerrada às 17 horas, pode começar a divulgar as pesquisas de boca de urna. As pesquisas registradas antes, elas podem ser divulgadas no dia. Certo. E é possível que os candidatos postem conteúdos novos até o sábado. No domingo, nada de receber mensagem, nada de receber WhatsApp e nada de postar novos conteúdos. Doutora Jamília, muito obrigado pela sua participação no quadro Direito e Cidadania, que volta na próxima quarta-feira com outras dicas tratando de assuntos, principalmente em caráter de eleição, com a advogada e desembargadora eleitoral Jamília Coelho. Nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Vem aí mais um líder de audiência na grade da sua TV Mar. Um grande abraço. Amanhã te espero, 8h30 da manhã, para mais uma nova edição do programa TV Mar News. Fique com Deus. Até amanhã.